Estamos tristes hoje, mas amanhã já é vida nova, temos que pensar no brasileiro, que temos aí 7 pela frente e vamos disputar. Mas realmente o time, já estamos remontando o time, já estamos pensando para o ano que vem já há algum tempo atrás, só que não é simples. Mas com certeza viremos com um time forte ano que vem. Sobre o jogo a gente sabia, né, da nossa dificuldade, de um grande adversário. Você falar em pecou, realmente os 2 gols que nós sofremos foram erros nossos, né? Mas a gente não pode achar vilão, o time foi valente desde o primeiro minuto, uma postura diferente, né, como se muito cobrou, e essa postura nós tivemos. Fomos para cima, jogamos em cima do Cruzeiro o tempo todo, né, conseguimos um gol, mas aí também acabamos sofrendo, e ali no final do jogo, numa transição, a gente acabou tendo essa derrota. Mas a gente vê, quem assistiu o jogo, viu um jogo bom, né? Muito se falou que não ia ser um jogo bom, mas foi um jogo bom, onde o Corinthians tentou propor o jogo desde o início, mas agora, como o nosso presidente falou, a gente tem que ficar triste, mas nós não temos direito nós temos esse direito até o próximo jogo. Até o próximo jogo, porque nós temos que dar a volta por cima dentro do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, agora ele passa a ser o nosso foco, porque nós não conquistamos a nossa Copa do Brasil, e fazer o nosso melhor campeonato possível para a gente terminar o mais alto dentro da tabela possível. Aqui à direita de vocês, presidente André Sanches, depois, claro que tem um Campeonato Brasileiro ainda, mas depois do término da Copa do Brasil, dá para fazer uma avaliação do que vem sendo feito até aqui? O Corinthians, nos últimos tempos, ele tem contratado muitos jogadores jovens e alguns veteranos, e parece que tem um gap ali no meio de jogadores no auge, geralmente que eles têm 27, 28 anos, e jogadores mais tarimbados. Alguma mudança de posicionamento em relação às contratações para o futuro? Você já fez uma avaliação nesse sentido? Não, a avaliação, a comissão técnica está a todo momento estudando os jogadores, nós estamos indo atrás, e é questão de oportunidade. O jogador hoje no futebol brasileiro joga com 26, 27, 28 anos, ainda não é veterano. Mas nós vamos buscar, e com certeza o torcedor pode ficar tranquilo que vamos ter time forte ano que vem. É óbvio que nós sabemos que precisamos contratar, precisamos trazer mais jogadores, e isso vai ser feito. E, Jair, e também do Jonatas, né? Eu queria que você falasse das duas, claro, mas principalmente o Jonatas, ele teve um desempenho ruim no Clássico, e mesmo assim você insistiu nele e ele foi substituído no decorrer da partida. Por que a escolha por esses 2 jogadores na final? Nós temos um camisa 9 de ofício para uma final onde você precisava do jogo, do gol, e nós precisávamos de 2 gols, e nós precisávamos de profundidade. O Roger e o Matheus não podem jogar, e dentro do elenco nós não temos outro camisa 9. Então a gente não pode matar o jogador. Ele não fez um bom jogo, mas também ele vinha de muito tempo sem jogar. Então foi um jogo para ele readquirir um pouco mais o ritmo, e aí a entrada dele foi para dar profundidade para a equipe, brigar com os zagueiros, lutou, e tanto que ele teve algumas chances, 2 ou 3 chances ainda ali para finalizar, né? Essa foi a nossa tentativa. E o Emerson foi numa situação que a gente sabia que não vinha um Egídio, então o Emerson teria dificuldade de sustentar o jogo de 90 minutos, mas como não era o Egídio, ele não teria essa obrigação de acompanhar, né? A gente sabia que veria o Marcelo ou o Romero ali, e então por isso a entrada do Emerson também ali nesse lado. E fez uma grande partida, né? Se você, de repente, a gente não gostou muito do Jonatas, mas gostamos muito do Emerson. Então, se você botar no balanço aí, eu acho que não. Acho que foi boa a situação. Lógico que quando a gente não ganha, a gente sabe que a responsabilidade vai ser sempre do treinador, e eu nunca vou fugir dela, mas nós campo ofensivo e conseguimos, né, botar o Cruzeiro para jogar numa transição a todo momento. O Cruzeiro não se sentiu confortável em nenhum momento. Tanto que os 2 gols do Cruzeiro foram 2 erros nossos, né? Esses erros, o Corinthians foi muito assim, né? Uma equipe cirúrgica, e hoje o Cruzeiro, mais uma vez, foi uma equipe cirúrgica e conseguiu o título. Jair, o que a gente vai mais ouvir, talvez, nos programas esportivos de amanhã e durante essa semana, é que você escalou mal e demorou para mexer. Você concorda com isso? Você, como treinador, você tem que estar preparado para tudo, né? E eu estou preparado para tudo, e quando a gente ganha jogos, a responsabilidade também do treinador faz parte. O treinador que não quiser ouvir isso nos programas de esporte, ele não pode ser treinador de futebol. E para o Andrés, é claro que o Jair agora há pouco falou que todo mundo tem que repartir a responsabilidade pelo vice-campeonato, que também não é nenhum demérito. Mas você, por ser presidente e estar à frente da diretoria, assume a maior parte
pelo desmanche que tivemos na pausa para a Copa e a contratação de alguns jogadores que não corresponderam, pelo menos essa temporada? Com certeza eu assumo totalmente a culpa. Não tem problema nenhum. Agora, eu vendi o Rodriguinho. O Balbuena, todo mundo sabe que não quis renovar, ia embora de graça ou aceitava o que veio. O Sidney Clay não era do Corinthians, veio uma proposta fora da realidade, 4,5 milhões de dinheiro para ele ir para a Rússia, e nós tínhamos a opção de eu comprar ou vender. Não dava para nós comprarmos na época. O Maicon já vinha negociando desde o ano passado, já estava palavrado. Então, agora, perdemos 4, 5 jogadores realmente importantes. Isso todo ano vai acontecer isso. Já aconteceu nos outros anos anteriores e vai acontecer. O outro time perde, infelizmente, o dólar a R$4, não tem como segurar o jogador. O Corinthians não precisa vender ninguém. Isso que vocês têm que entender. Vocês entendem, vocês sabem, mas falam sempre ao contrário. O Corinthians não precisa vender ninguém para ajeitar as finanças. O problema é que vem a proposta de 2, 3, 4 milhões para o jogador, é impossível segurar o jogador. Não, vai cumprir o contrato, ele vai ficar aqui descontente dando trabalho. Então não é condições da gente, olha, tem que vender um jogador, senão o Corinthians para. Não é nada disso. E temos que capacidade, temos que correr atrás para ir atrás de novos jogadores para o ano que vem. Andrés, aqui à sua direita. Uma pergunta para você, mas o Jair pode dizer o que ele acha também. Ainda tem briga no Campeonato Brasileiro, tem que confirmar a permanência na primeira divisão, mas eu queria saber se já tem na cabeça dos dois possíveis reforços para o ano que vem. Não, a gente sabe a necessidade do clube, e não só eu como presidente, mas principalmente a comissão técnica, e obviamente que agora vamos acelerar mais para os jogadores chegarem em janeiro já praticamente com o time completo, que a gente acha que é bom para o ano que vem. Mas estamos atrás já conversando bastante e para frente aí vem jogadores. E para o Jair, eu tive a impressão, não sei se você também teve, que o time desmoronou depois do gol anulado do Pedrinho. Eu queria que você falasse sobre o gol anulado e o quanto impactou o time. Anular, o tempo que demorou para anular. Olha, eu vou completar, eu já completei 2 anos de treinador e em nenhuma coletiva eu vim aqui e falei de arbitragem. Então, eu sigo a minha linha de arbitragem, tanto para o meu lado quanto para o lado do adversário. E lógico que quando você toma um gol, ou você claro que você sente ali, mas desmoronou, acho que não chegou a ser isso que aconteceu, né? Porque a gente ainda continuou lutando. Mas é lógico que, imagina, um time tomar um gol e ficar feliz, né? O time sente o baque porque sofreu um gol, acho que qualquer equipe do mundo. Mas não vejo nessa situação de ter desmoronado, não. E sobre a arbitragem eu sigo sem falar. Mas eu falo da arbitragem, presta atenção. O Corinthians votou contra o VAR, não contra o VAR. O Corinthians votou contra a situação que explicaram para nós lá. Não só os valores, como a situação. Tanto é que hoje, nos próprios 2 lances, muita gente está falando que foi, muita gente está falando que não foi. Então, se tem o VAR para falar interpretação, não é para ter VAR. O VAR é uma jogada específica, sem interpretação. E hoje, o juiz, pelo que vocês estão falando, o juiz foi pelas 2 interpretações. Se as 2 forem interpretação, não pode ter VAR. Então, não adianta ter VAR e ter esses problemas novamente. Eu não vou aqui reclamar de arbitragem, eu já fui prejudicado, já fui beneficiado, e o futebol, infelizmente, é assim. Agora, não pode pôr a falta que deu no Jadson na hora do gol, a mão do Jadson é no ombro, e ele dá falta no rosto, ou no pé. E não pode o pênalti, que o Thiago, se foi forte ou não foi forte, se fosse feito para derrubar ou não, é interpretativo. Então, também, ele não precisava do VAR. Mas, infelizmente, temos que conviver e aprender a viver com isso. Agora, ninguém deu tanto amarelo no primeiro tempo como ele, né? Ele estava gostando para o amarelo, como ele gostou de dar. Aqui. Uma para cada um também. Jair, para você, eu queria que você falasse da opção pelo Gabriel. A gente sentiu o Jadson mais sobrecarregado e o Corinthians sem uma saída de bola melhor qualificada, porque o Gabriel não é cacoete dele, né? Você tinha o Douglas, você tinha o Matheus Vital, outras opções, você preferiu o Gabriel e a gente sentiu que o jogador sentiu isso, pesou, errou muito lance na saída de bola. E você quer falar, depois eu faço para o Andrés? Eu posso responder. O Gabriel, pelo último jogo dele, gostei do jogo também contra o Cruzeiro. Pelo que ele apresentou no jogo contra o Santos e pelo que ele apresentou no jogo contra o Cruzeiro, ele iniciou a partida. Andrés, eu queria que você falasse, você falou que está atrás de reforços e tudo mais, mas o que o torcedor corintiano pode esperar?
esse mesmo discurso que já foi adotado de que o Corinthians não tinha condições de ir atrás de um reforço de peso, de um titular absoluto, de um tão dito camisa 9 que viesse para assumir a responsabilidade, será a mesma política devido à condição financeira do clube? Ou você acha que o Corinthians, ano que vem, tem condições de buscar jogadores melhores? Lógico que tem. O Corinthians não tem problema financeiro para contratar. Só completando, o peso de, caso o clube ficar fora da Libertadores, qual o peso isso na parte financeira para o clube? Até 2007 nós ficamos anos sem estar na Libertadores. Depois de 2007 nós estamos jogando quase todo ano. E o Corinthians vem ganhando nos últimos 10, 12 anos, ano sim, ano não, vem ganhando o campeonato. Infelizmente, é 20 times para ganhar e só um ganha. Nós tivemos um desmanche da comissão técnica, tivemos alguma perca de alguns jogadores. É normal, o Corinthians não tem problema financeiro para contratar jogador. O problema é achar o jogador. Vocês não querem que eu vou lá e pague 10, 15, 20 milhões de euros num jogador, porque vai vir a conta num dia. Vocês vão ver o time que está contratando jogador aí por 10, 15 milhões, a conta vem. Nós já passamos por isso também. E o problema, não dá para se pagar hoje 600, 700, 800 mil reais para um jogador. Ou a gente tem consciência disso, que o Brasil tem que um limite abaixo no financeiro, ou nós vamos fazer loucura. Para mim, fazer o cheque agora e contratar um jogador que for, não tem problema nenhum. Daqui 2 anos eu estou saindo, a conta vem para o clube, e eu não vou fazer isso. Agora, nós estamos atrás do Roger, que é um jogador que já tem experiência, tem tudo, e está no elenco. Fomos atrás do Jontes, que está 10 anos, 9, 10 anos na Europa, grandes times, e foi pago a última transação dele 9 milhões de euros, só que eram jogadores que eram para chegar e jogar aos tempos. E nós tivemos que antecipar etapas e pôr jogador para jogar, chegando ontem no Parque São Jorge. Então isso dificultou muito. A gente sabia dessa dificuldade, por isso que eu dou parabéns para o time, porque chegar na final da Copa do Brasil. E volto a repetir, e mais parabéns à torcida, que realmente nos 90 minutos e fora dos 90 minutos apoia e sabe que o clube estava com dificuldade técnica, mas que sabe que o ano que vem a gente vem forte novamente. Jair, boa noite. Para você, minha pergunta. Você falou há pouco sobre ter completado, vai completar 2 anos nessa carreira. Eu queria saber se você conheceu hoje algum sentimento que você ainda não tenha sentido ou tenha passado durante esses 2 anos. Lógico que você perder a sua primeira final é muito ruim. Mas há 2 anos atrás eu fui eleito por vocês o treinador revelação. E depois de 2 anos você está disputando uma final, então também não é uma situação muito ruim, né? A gente tem o nosso maior vencedor, que é o Vanderlei Luxemburgo, esperou 10 anos para conquistar um título. E para você conquistar título, você tem que estar sempre chegando, né? Ano passado a gente parou na semifinal, esse ano a gente parou na final, mas o que importa é que o Andrés falou, o Corinthians está sempre chegando. Sempre chegando. Então, quando a gente está sempre chegando, a gente está muito mais próximo de conquistar. É lógico que se você olhar o investimento que o nosso adversário de hoje, principalmente, fez, ele era o favorito, como todos vocês falaram. Só que quando a gente perde o jogo, esquece tudo isso. Só pegam as 2 grandes camisas que são. A gente esquece dos investimentos na hora, né? Do investimento que foi feito no Arrascaeta, que teve aquela tranquilidade para fazer o gol, porque é um jogador muito caro, um jogador de seleção. Então a gente esquece. A gente tinha que lembrar um pouquinho também, como a gente bota os favoritos também, quando acontece, de repente, o favorito ter vencido, a gente lembrar dessa situação, né? Não é chegar aqui e falar que está tudo errado, a gente fez isso, vendeu, o presidente vendeu, o treinador escalou errado, mudou errado, demorou, fez isso, fez aquilo. De repente, se nós tivéssemos mais opções, um momento melhor financeiro e com todos, de repente a gente faria alguma coisa nessa situação melhor. Mas, de repente, a gente também tem que ver que, de repente, nós, não só nós, presidente, o treinador e os jogadores, a gente faz o que foi possível. E o que foi possível dessa vez, de repente, a gente não conquistou o título. Mas vale lembrar que hoje todo o Brasil estava assistindo o Corinthians jogar. Tinham 2 equipes trabalhando, todo o Brasil, todo. O Brasil todo estava vendo uma equipe que todo mundo falava que não tinha nada e chegou na final.